qualidade da representação de direita no Brasil. Onde eu quero chegar? Vamos lá. O eleitor de esquerda, sindicalista, esquerdista, urbano, ele é uma parte importante, mas definitivamente não é a parte majoritária dos votos do Lula. Mas ele existe. Ele é um eleitor doutrinário à esquerda. Ele é um eleitor, ele faz parte de uma classe média, mais ou menos lida, que doutrinariamente vai para a esquerda. Existe o eleitor da compra de voto, do assistencialismo, existe. Ele é a maior parte dos eleitores do Lula. E aí existe o antipetista. O problema do antipetista é que, como não foi criado nada ali, a gente está agora nesse processo de criação, como nada foi criado, ele meio que vai criando espontaneamente as coisas. E não está dando muito certo. Surgem esses fenômenos, que são fenômenos meio besta. E as respostas aos fenômenos, vou dar um exemplo, esse fenômeno agora do IP, é uma, né, por mais forçado que tenha sido top-down, provavelmente uma campanha de gestão de crise, a galera abaixo compra e sai produzindo e participando, igual a galera da Havaianas pulando e tal. Só que no fim do dia isso acaba sendo representado, ao final, por um parlamentar. E esses caras, eles são a pior coisa que existe no Brasil. Eu não consigo não achar. Eu falei do Cleitinho, eu já falei do Nicolas. Vamos pro Hélio Negão. O Hélio Negão pegou um outro trend. Ele entendeu assim, já, todo mundo tá falando de futebol. E eu reparei, vários influenciadores já se enveredaram pro futebol. Um dos grandes malandros, o Ryan Santos, você reparou, mudou pra futebol, porque vem Copa do Mundo. Então você tem que gravar sobre futebol pra quando chegar o buraco negro da Copa do Mundo, né, você já tá inserido no meio, aí você surfa. É do game. O Hélio Negão entendeu isso. E aí, vamos lá. Vamos ler o título. Deputado bolsonarista envia ofício à CBF pedindo a convocação do Neymar. Hélio Lopes enviou um pedido oficial à Confederação Brasileira de Futebol para que o atacante do Santos integre o grupo de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo. O deputado Hélio Lopes enviou um ofício à CBF para pedir a convocação do Neymar. O parlamentar bolsonarista argumentou que o atacante do Santos não é apenas um jogador para pedir a... Beleza, desce. Segundo informações publicadas na CNN, Lopes, conhecido como Hélio Negão, pede a convocação do Neymar baseado na simbologia do atacante ser o maior goleador da história da seleção e um símbolo de talento, criatividade, superação e esperança para os torcedores. Vocês entendem por que a gente montou um partido e assim, por que nós precisamos chegar ao poder desesperadamente? Porque a opção são pessoas que tomam detergente ou que ganham dinheiro sobre outros que tomam detergente, são vendedores de chinelo aproveitando de ondas de cancelamento de marcas, ou um cara que manda um ofício pra CBF pra contratar o Neymar, pra chamar o Neymar pra Copa. É um troço muito, muito merda. Antes que falem, não, Renan, você tá reduzindo... eu vou falar da atividade política? Vamos falar da votação da direita no PL da misoginia? Vamos? Vamos falar da votação da direita e o que eles estão preparando de argumento no caso da 6x1? Que eu vi o argumento do Nicolas, né? Que é assim, ó. Não. É pra votar na 6x1? Então vamos votar, mas aí o governo vai ter que botar uma grana pra compensar o empresário. Como é que é? Então vocês vão votar. Não é sobre compensar o não empresário, é sobre diminuir a produtividade do Brasil, seu mongol. Esse Nicolas ficou falando, não, esse cara vai ser presidente da República. Como é que pode um cara querer ser presidente da República argumentando isso? Isso é um argumento que uma criança não dá. Você sabe o argumento dele? É assim, ó. Tem um PL que vai diminuir a carga de trabalho, o número de horas trabalhadas para quem é CLT por semana, reduz a carga. Num país em que as pessoas são pouco produtivas e pobres e que a formalização tá caindo, tá? Aí ele fala, já sei, eu quero votar a favor da 6x1 porque eu não quero ser cancelado, porque ele só pensa em ser famoso. Mas eu preciso mostrar que eu não sou de esquerda. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar que o governo vai ter que compensar. Como é que o governo vai compensar, Rafael Almeida Rizzo? Vim impostos? Aí ele vai cobrar imposto do Brasil produtivo pra sustentar a empresa. O que ele tá falando? Segundo o parlamentar, empurrar a conta para as empresas pode causar desemprego, informalidade e uma crise econômica. Isso não tem nenhum sentido.
Apenas entremos todos com um projeto para reduzir a todas as normas estúpidas da CLT. Vamos facilitar a contratação de pessoas. Apenas se opõe a essa mentira. Isso é uma mentira vinda do governo federal. O Nicolas não tem coragem. Ele quer fingir que é corajoso. O Nicolas não tem coragem. É só burrice atrás de burrice. É só picaretagem, é só malandragem. Ninguém tá preocupado com o Brasil. Tá todo mundo preocupado com a própria imagem. É um bando de narcisista, cara. O Nicolas é um sabotador do Brasil, igual o PT é outro sabotador. Porque a resposta para a sabotagem do PT é outra sabotagem. É um multiplicando a sabotagem do outro. E todos ganham com isso. O Guilherme Boulos foi a público e falou: o Nicolas foi lançar o Bolsa Empresário. Lógico, ele quer lucrar em cima disso. Ele próprio, outro sabotador. O Boulos é um sabotador profissional. O governo está sabotando a economia brasileira. A direita não tem coragem de enfrentar, aí participa da sabotagem. Isto é muito tosco. Aí pega a discussão sobre dosimetria. O Flávio Bolsonaro, não é nem minha opinião, o Flávio Bolsonaro veio a público no último domingo, ou foi no sábado, numa coletiva, falar que realmente o Xandão quebrou o acordo. Ele confessa. Cara, ele confessa. Uma coisa é eu dar uma opinião, outra coisa ele confessa. É descarado nesse nível. Ou seja, enterrar a CPI do Banco Master, ele não teve dosimetria. O Brasil precisava da CPI do Banco Master. Mas a CPI do Banco Master pega todos os amigos do Flávio. E talvez pegue o Flávio. Porque boa parte do escândalo Master aconteceu no governo do pai dele. Governo corrupto do pai dele. Aí, esse sujeito vem a público brigar. Não, o Xandão quebrou o acordo. Então tinha acordo. Cara, vamos lá. E mais uma vez, sempre ele, Alexandre de Moraes. Eu acho estranho porque foi o próprio Alexandre de Moraes que escreveu o texto que foi aprovado no Congresso Nacional da dosimetria. Foi o próprio Alexandre de Moraes que interditou o debate no Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado, porque nós queríamos anistia ampla, geral e restrita. Aí, estranhamente, né, o relator lá na Câmara, que tem muita proximidade com o Alexandre de Moraes, parecia que recebeu ligações diretamente dele sobre o que poderia ou não poderia estar nesse texto da dosimetria. Portanto, feito, segundo o próprio relator Paulinho da Força, que dizia que o texto que nós aprovamos na Câmara dos Deputados e no Senado foi um texto autorizado pelo Alexandre de Moraes, e agora, muito estranhamente, ele vai dar essa canetada, não sei detalhes, estou sabendo agora qual foi o fundamento, não sei, mas parece mais uma vez um jogo combinado, mais uma vez é a democracia que fica abalada, é uma decisão do Congresso Nacional, em sua grande maioria, defendendo a lei da anistia e uma canetada monocrática, mais uma vez, o ministro Supremo revoga a decisão de nós, os verdadeiros representantes do povo. Mas o Brasil parece que está se acostumando com isso, mas nós não vamos nos acostumar. Você vai acostumar, brother. Você é isso. Você é fruto disso. Você só é senador porque você e teu pai fizeram um acordo com o STF e brecaram as investigações sobre o escândalo da rachadinha. Brecaram primeiro com o Dias Toffoli, que tirou as provas coletadas pelo COAF, e depois o Gilmar, de maneira vergonhosa, rasgando a legislação brasileira, falou assim, ó, pra vocês entenderem como parou o negócio da rachadinha. Porque ele fala, não, as investigações pararam, tá? Eu ganhei. Não ganhou nada. É assim. Ele era deputado estadual. Ele não tinha furo privilegiado. Ele não tinha. Aí ele entra com uma ação lá no STF, aí o Gilmar fala, ó, veja só. Como há uma continuidade no mandato de deputado estadual pro Senado, e o Senado tem foro privilegiado, eu vou tratar como uma continuidade, como se o foro privilegiado que ele tem agora valesse o período que ele era deputado estadual. O Gilmar inventou isso. Com base nisso, o caso da rachadinha sai da Justiça Estadual e do Ministério Público e vai pra ele. Capite? E pronto, e nada aconteceu. Por isso que a família Bolsonaro faz campanha pro irmão do Gilmar. Por isso que eles nunca falam uma vírgula do Gilmar. O Flávio só está solto por causa do Toffoli e do Gilmar Mendes. Isto é óbvio. Aí vem falar que tá revoltado. Ele mesmo anuncia que houve um acordo com o Xandão e que o Xandão descumpriu o acordo com ele. E o acordo envolvia acabar com a CPI do Master, limar a CPI do Master
E... e passar a dosimetria. Aí o Xandão, beleza. Cumpre aí o de vocês. Eles cumpriram, beleza. Agora eu vou derrubar aqui, ó. O que eu vou falar, né? Eu imagino um cara que tá preso lá, segurando as grades, assim, né? Com a caneca, sabe, fazendo... Vrr, 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 igual nos filmes. Ah, então teve um acordo com o Xandão, agora o Xandão passou a mão na bunda deles de novo. Sim, passou. Passou. E aí, esse cara quer ser presidente.